Fala galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Brasil Ride, aprendizados para o próximo ano, para a próxima prova de stage que você vai fazer. Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal te ajudo a treinar a consciência. Hoje o papo vai ser mais descontraído por causa disso. Brasil Ride é um ano de festa, a gente se diverte, tá uma galera, todo mundo falando de bike, é o que a gente mais adora, então assim, é um ambiente muito legal para quem gosta de bicicleta. E o papo é sempre o mesmo, melhora de performance, como que você está indo bem, como que você foi e tal. E dá pra gente tirar muito aprendizado de uma prova dessa, tá? Eu vou começar aqui pelo prólogo, que eu acho que é uma prova que é importante você ir bem no prólogo, mas é difícil, porque tem várias questões. A primeira questão eu acho que é o trânsito. Você vai largar e você vai pegar trânsito na parte técnica, então talvez você tenha um potencial de ir melhor, mas você não vai tão bem assim porque você fica travado ali. Então uma coisa que eu aprendi, que vai ser de extrema importância para as próximas vezes, é chegar mais cedo e conseguir fazer um bom reconhecimento. Eu até rodei lá antes, mas foi meio rápido porque estava em cima da hora e a gente não parou para analisar talvez pontos estratégicos de ultrapassagem. Isso é bem importante, porque às vezes a gente estava ali preso atrás dos caras, até aconteceu com a gente, comigo e com o meu parceiro. Ele escolheu uma linha, eu errei a linha, fui atrás dos caras e aí a gente ficou com 4 atletas entre a gente. Então ele passou os caras que estavam travando ele e eu ainda fiquei atrás dos caras e ainda mais 2 passaram. Então atrasou bastante, a gente acabou demorando quase até o fim da trilha para eu conseguir reconectar com ele e a gente saiu. Ele ficou me esperando, então foi péssimo, tá? É um ponto interessante, olhar lá e ver pontos de ultrapassagem. Então você está atrás do cara, você não vai ficar ali falando pro cara sai, sai, porque não tem como, não dá para sair. Então a hora que você conseguir passá-lo vai ser mais interessante. Então isso é um ponto bem importante. Outra coisa importante é posição de largada. E aí já vem a questão do prólogo também. Se você for melhor no prólogo, ou seja, se largar melhor, se posicionar melhor, ultrapassar, você vai terminar provavelmente com um tempo melhor e aí você larga nos bolsões mais para frente. Então isso pode te ajudar nas próximas etapas. Mas, independente de etapa, acho que se posicionar bem lá no bolsão que você tiver é uma coisa interessante. Então chegar cedo no bolsão. E aí a gente decidiu que das próximas, até nas outras vezes, a gente decidiu acabar com o nosso aquecimento, porque não adianta também você se aquecer 1 hora antes e depois ficar parado lá meia hora no bolsão esperando. Então o ideal pra gente, pelo menos que a gente achou melhor, é tentar largar mais lá na frente. Então a gente vai pro bolsão mais cedo e se posiciona lá e fica parado lá, não tem jeito, mas acaba sendo um fator de melhora, porque a gente viu que é muita gente e a hora que entra na trilha faz aquele funil, não vai, não flui, você pega trânsito. Teve uma hora lá no Riozinho, na etapa rainha, que parou muito, atrapalhou tudo, ficou todo mundo parado. Teve uma perda de tempo muito importante ali e você está perdendo tempo de estar pedalando, né? Então, como a gente quer melhorar a nossa performance, nosso tempo, a gente tem que tentar estar na frente do máximo de atletas possível para você pegar menos trânsito possível. Uma outra coisa falando do prólogo, que foi bem bizarro assim, foi a questão da como é uma largada muito no horário atrapalhado pra gente, porque os atletas amadores ou treinam muito cedo ou treinam de noite. Ninguém treina muito na hora do almoço. Até tem um ou outro, mas é a minoria. E aí as pessoas não estão acostumadas com a alimentação. Então é uma coisa que você tem que treinar. Se você vai largar provavelmente ali 1, 2 da tarde, ou você treina se alimentar, sei lá, 11 horas da manhã, comer um café, fazer um almoço às 11, 11 e meia para largar uma. Isso tem que ser treinado, tá, gente? E até de repente alguns treinos esse horário também, quando estiver mais próximo da prova, você sabe como que é a prova, você tem que fazer esse tipo de treino, já está alimentado. Porque uma coisa que aconteceu lá foi que alguns atletas que eu conheço vieram conversar comigo que se alimentaram errado. Comeu lanche ali meio-dia e meio para largar 1 e pouco, ou comeu macarronada cheia de bacon e tal, muita gordura. E aí você vai fazer uma prova de altíssima intensidade, porque a gente fez ali em torno de 39 minutos mais ou menos. A galera fez isso, 40, entre 35 e 45 minutos. É altíssima intensidade, então você não vai conseguir fazer digestão nenhuma nisso. Eu até comentei no vídeo, eu fiz um vídeo de nutrição lá, uma estratégia de nutrição para o Brasil Ride. Então, é o melhor você fazer um consumo de líquido ali, dar uma caramanhola com carbo e pronto, você não vai nem conseguir abrir o gel lá. Imagina você tá com um sanduichão lá e aquele negócio voltando e aí você não vai conseguir performar. Então, assim,
faça uma alimentação melhor, tá? Escolha melhor o tipo de alimento que você vai comer. Tem que comer mais cedo se você for fazer um almoço completo. Se não, você faz uma suplementação mesmo, ou foca mais em carboidrato e almoça depois da prova, tá? Mas é uma coisa que você tem que incluir no seu treino. Ano que vem eu faço um vídeo mais próximo para lembrar a galera, mas treinar o dia do prólogo, inclusive alimentação, café da manhã, almoço e como que você vai correr, tá? Ponto importantíssimo isso aí. Beleza. Etapa rainha. Etapa rainha é destruidora, matadora. O que eu percebi? Muita gente demorando para comer, tá? Então as pessoas me falaram, eu comecei a comer com 1 hora. Eu já falei que isso é errado, porque no final você não consegue comer. E muita gente chegando muito quebrado no final, tá? Talvez isso seja um pouco da capacidade que a pessoa tinha. Não estava preparado o suficiente para fazer uma prova dessa. Porque o problema de você chegar numa condição dessa, demorar muito, ou se estressar demais, assim, ter muita cãibra, por exemplo, chegar numa condição muito que você se desgastou demais, prejudica muito sua terceira etapa, tá? Então a segunda etapa tem que ser uma etapa forte, mas não pode ser tudo. Você não pode dar tudo, porque senão vai faltar no terceiro dia. Então você tem que pensar um pouquinho nisso. Isso aconteceu com a gente, que meu parceiro é um pouco mais forte que eu. E aí no final ele tava querendo dar uma acelerada. Eu falei, cara, não tem ninguém próximo da gente no campo visual e não tem ninguém próximo para trás. Então, assim, eu tô cansado. Eu acho que é melhor a gente manter esse ritmo aqui e eu me poupo um pouco para estar melhor amanhã. Foi mais ou menos isso que a gente fez e deu certo, tá? Mas tem que tomar cuidado com a intensidade. Muita gente reclamando de cãibra e tal, que hidratação. Não é tanto a hidratação, tá? Na verdade, eu acho que no segundo dia tava mais fresco, não tava tão úmido, então foi melhor. A questão de cãibra está muito relacionada com intensidade. Então, provavelmente você estava errando na intensidade, você fez uma intensidade muito mais alta do que você deveria em alguns trechos, e aí você vai ficar sofrendo com a cãibra ao longo do tempo, assim. Pode ter um componente de sais, hidratação, mas está muito relacionado com a fadiga. Então tem que tomar esse cuidado com a intensidade que você está fazendo. Até porque tem muita subida, você acaba exagerando na intensidade mesmo. E aí outros aprendizados é a alimentação do dia a dia lá em geral. Apesar de eu ter feito vídeo, eu avisei a galera, mas eu vi lá, tá? Porque a gente fica no hotel, todo mundo junto, e aí você vê, o pessoal... Primeiro erro é que tinha churrasco lá. Então você vê a galera deitando e rolando na proteína, achando que tá arrasando. Carne pra caramba, linguiça e tal. Tudo isso vem com muita gordura, digestibilidade muito mais complicada. Então você acaba errando na mão bastante nisso. Às vezes atrapalha até o sono, porque a galera fazia isso até no jantar. Então você ia ver o jantar lá, não, mentira. O almoço que tinha carne. Mas você vai ter algum prejuízo com certeza, tá? Então o foco tem que ser carboidrato. Talvez proteínas um pouquinho menos gordurosas, tinha frango lá, tinha ovo. Pode comer uma carne? Pode, mas reduz um pouco o volume, tá? Por quê? Porque a gente tem que focar no carboidrato. Carboidrato tem que ser bastante carboidrato. E aí se você está comendo isso, a gente sabe que proteína aumenta a saciedade, você acaba comendo menos. Você vai me falar, não, mas eu consigo comer e como de tudo, como muito. Beleza, provavelmente você está fazendo um excesso de caloria. E aí, provavelmente, você é uma pessoa que já luta com o peso ideal para a prova e essas questões, porque geralmente as pessoas conseguem comer demais e acabam comendo exageradamente sempre. E aí é sempre um sofrimento para ter um peso ideal para a prova. E aí a gente está pensando lá no peso potência, numa prova dessa faz muita diferença, porque tem muita subida, tá? E aí entra mais uma que era a clássica de lá, que é o tal da Coca Zero. Gente... Coca Zero no meio do Brasil Ride não faz sentido nenhum, tá? A não ser que você tenha uma doença. Se você for diabético, aí é outra coisa, a gente tem que ter uma consulta, tem que ter uma estratégia específica. Se você é um atleta que está pensando em performance, não tem nenhum problema de saúde, não tem diabetes, não tem porquê você fazer um prato de arroz, comer pudim, comer tudo lá que tinha à disposição lá, purê de batata, pastas em geral e tá tomando Coca Zero. Você quer aumentar o carbo, então não faz sentido. E eu conversei com as pessoas, teve gente que me falou, não, é porque minha dupla é bem mais leve que eu, então eu dou uma maneirada. Eu falei, cara, você tinha que ter pensado nesse peso antes da prova, né? Não durante o Brasil Ride. Agora você já tá no peso que você tem aí, não tem o que você fazer. Você está querendo agora aumentar a disponibilidade de carboidrato, pensando em recuperação e performance, tá?
Então, Coca Zero é inaceitável, não tem jeito, gente. Se você falar pra mim que está pensando em saúde, aí é outra questão, aí você não toma nem a Coca Zero. Você vai partir para água ou para sucos naturais e tal. Então, não vejo muito sentido em trocar Coca por Coca Zero nesse contexto, tá? Sempre falo isso, o importante é o contexto, temos que contextualizar, tá? E a salada, a galera comendo muita salada. Então, assim, se você tem alguma dificuldade de comer, você acha que o volume de carboidrato é muito grande, não faz sentido também você fazer uma pratada de salada, principalmente antes da refeição, que era o que eu via acontecendo. A gente tenta tirar um pouquinho essa fibra para não ter essa saciedade e conseguir comer a quantidade de carboidrato que a gente precisa. Beleza? Acho que essas são as questões. E aí, pensando em performance, se você quer melhorar, eu e minha dupla, a gente conseguiu ter uma performance bem melhor do que a gente teve o ano passado. O ano passado a gente correu solo, mas comparativamente a gente andou bem melhor. Lógico que a dupla ajuda muito a fazer isso. Tem uma roda, tem alguém para te estimular. Foi interessante. Mas a gente treinou muito mais, a gente conseguiu ter muito mais consistência de treino. A gente tem focado em recuperação, em nutrição saudável, se alimentar de uma maneira que dê suporte para a nossa performance e para a nossa saúde. Porque uma coisa muito importante a gente não pode pensar só em treino, tá? Porque não existem sessões que são específicas, assim, tem um intervalado que foi isso que melhorou minha performance. Lógico que tem os intervalados que vão te dar ganho de performance ao longo do ano, mas o mais importante é você conseguir não furar treino. E aí, se você está se alimentando mal, dormindo mal, teve algum problema, baixou sua imunidade ou ficou doente, você perdeu o treino. Isso que não pode fazer, porque no acumulado você tem que ter feito mais treinos. Então, assim, acumulado de vários treinos seguidos, tendo as intensidades diferentes, é isso que vai levar você a ter ganho de performance. Inclusive, tem alguns trabalhos que mostram isso de uma maneira bem interessante, que um dos fatores que aumenta a performance é quanto você treinou no ano passado. Então, assim, volume de treino ao longo dos anos vai te levar a ter uma melhora de performance. Então, para ter consistência, você tem que focar não só nos seus treinos, mas na sua recuperação, no seu sono e na sua nutrição. Ter uma nutrição que dê suporte para a sua saúde. Beleza? Você curtiu? Manda esse vídeo aqui para a galera que estava tomando Coca Zero lá. Quem sabe ano que vem eu veja menos atletas tomando Coca Zero. Dá um joinha aí pra gente, compartilha o vídeo. Valeu, galera!